sua palavra, que é provisão garantida. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar, em Cristo eu sei, só vai melhorar. 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 Não tenho medo do amanhã. Meu Deus e Pai está lá. Confio na sua palavra, que é provisão garantida. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar, em Cristo eu sei, só vai melhorar. 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 Glória a Deus. Gente, temos muitas coisas para comemorar. Ontem nós tivemos aqui o aniversário do Verbo Fire, o nosso departamento de jovens. Foi maravilhoso, irmãos. Eu já acompanhei, né, algumas fotos, algumas coisas que já foram compartilhadas. Gostaria de estar aqui também, mas praticamente no mesmo horário, nós também estávamos festejando um casamento, um casal aqui da igreja. Rapaz, foi o primeiro casamento bagual que eu fiz na minha vida. Piochado, eu, Esther. Rapaz, que honra, né? Casei de gaúcho, irmão. Você acredita? Fiz o casamento lá todo vestido de gaúcho. E foi maravilhoso, que noite maravilhosa. Saindo de lá, a gente deu um pulinho aqui. E estava o pessoal de cabelo azul, outro vermelho, e por aí vai. Todo mundo a caráter. Foi um aniversário temático, falando sobre o fruto do Espírito. E eles vieram com roupas iguais, na mesma cor, a comida da mesma cor. Eu lembro que o Felipe, quando estava já perto, ele falou: poxa, pai, tem como comprar uma tinta para o meu cabelo? Aí já estava meio que em cima da hora, eu falei: não. Aí ele foi, tá bom, saiu. Aí ele saiu. Aí o Espírito Santo falou: se ele tivesse pedindo dinheiro para ir tomar uma, para ir para a balada, para comprar droga. Eu falei: Senhor, estou indo agora. Eu peguei o carro, irmãos. Eu vou te dizer, era o tempo que eu tinha, tudo programado, cronometrado. Tem dia que a gente, se não cronometrar, a gente não funciona. E eu falei: ou eu tomo banho ou eu compro essa tinta. Eu vim para a igreja sem tomar banho, irmão. Porque o tempo que era para eu tomar banho, eu fui atrás dessa bendita tinta. E aí ele pintou o cabelo e eu falei: Senhor, nunca mais. E foi maravilhoso, amém, irmãos? Impactou a vida do meu filho e com certeza impactou a vida de todos aqueles que estavam aqui. E eu quero honrar, né, o trabalho maravilhoso que o Giovanni
e a Laísa, esse casal. Fique de pé, eu quero juntamente com a igreja honrar a vida de vocês. Glória a Deus. Bom demais. Deus é bom. Muito obrigado por esse trabalho, que com certeza eu e Esté não iríamos dar conta, né, de fazer isso, mas o Senhor tem levantado pessoas que têm acreditado nessa visão e têm tomado como uma causa de suas vidas e glória a Deus, é um tempo de crescimento, estamos todos avançando, amém, irmãos? Glória a Deus por isso. E também o casamento, eu fiquei feliz demais de estar lá ontem, foi maravilhoso também, a presença de Deus lá. Eu estava falando com um casal, rapaz, quase que vocês promovem um culto de casais, porque foi muito bom, foi muito legal, um casamento bem atípico, bem diferente de tudo que eu já havia feito, e o meu currículo de casamento só aumenta, né? Glória a Deus. Então, se você quiser contratar um pastor para fazer seu casamento, contrate outro, não vai ser eu, porque eu só caso ovelhas, amém, irmão? Daqui da igreja. E hoje também, né, é aniversário do nosso filho, de 9 anos, está fazendo 9 anos. A gente trouxe um bolo para ele comemorar com as crianças, e que coisa boa, gente. Está lá, vai no final comemorar com as crianças. Amém, irmão? Os pais esperam. Mas vai chegar um dia que a gente vai comprar um bolo gigante que vai ser para a igreja toda, amém? Glória a Deus. E só que é no mesmo dia que a nossa querida irmã Leni está completando 88 anos de vida, irmã. Para quem não sabe quem é Dona Leni, se levante, por favor, Dona Leni. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Que privilégio, né, irmãos? A gente poder conviver com crianças, né, bem novas. A Helena, por exemplo, os bebezinhos, a Marina, nenenzinhos de colo, né, que ainda mamam, e ir até a Dona Leni, 88 anos, e a graça do Senhor cercando toda essa família. Amém, irmãos? Essa família que Deus tem levantado nesse lugar. Então, Dona Leni, é um prazer. A senhora é um dos presentes que o Senhor nos deu quando chegamos em Chapecó. E nós louvamos a Deus por Ele estar conservando a senhora em saúde, em força. Meu Deus, 88 anos de idade. Um dia desse estava ensinando, compôs a música para a homenagem do Dia das Mães, não foi? Ensaiou as crianças, tocou, cantou. Falei, meu Deus do céu, essa daí Jesus vai voltar e ela vai falar, Senhor, pera aí rapidinho, deixa eu só fazer mais um negócio aqui. Glória a Deus. Então, parabéns, Dona Leni. Eu sei que eu já falei com a senhora pessoalmente, mas diante da igreja, parabéns, viu? Glória a Deus. Você está pronto para a palavra, irmão? Eu tenho uma boa palavra para compartilhar ao teu coração, e eu quero começar lendo lá em Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, versículo... Daqui a pouco eu digo. Deixa eu só explicar uma coisa aqui. Geralmente, eu iria o contrário. Eu deixaria esse texto que vamos ler agora para o final. Mas, hoje, meditando sobre essas coisas, parece que a minha mensagem vai ser invertida. O final vai vir primeiro e o que eu ia falar inicialmente vai ficar para o final. Se o Senhor permitir. Eu creio que vai. Eu creio que é a intenção do Espírito para essa noite. Mas lá em Atos, no capítulo 7, vai falar sobre uma postura de um homem muito conhecido por nós, né? O qual, quando lembramos dele, a primeira coisa que lembramos é o bom exemplo de cristão que ele carregou, o legado que ele deixou. Há quem diga que depois de Cristo, a maior referência terrena que viveu sobre a terra de cristianismo, evangelho, causa de Cristo, igreja, foi esse homem, que nós temos como hábito chamar apóstolo Paulo. Amém, irmãos? Porém, nesse texto que vamos começar a ler aqui, capítulo 7, eu acredito que ninguém imaginaria que esse homem do capítulo 7 iria se tornar o homem de tantas outras cartas do Novo Testamento. Amém, irmãos? Uma referência, que ele iria se tornar um apóstolo, que ele iria se tornar agora
um perseguido por amor a Cristo. Mas nesse exato momento em que nós vamos começar aqui a ler, foi antes de toda essa transformação acontecer. E eu percebo a importância de trazer isso logo no início, para que você já comece junto comigo nessa caminhada aqui, vendo que se Deus fez assim com Paulo, Ele pode fazer com você. Amém, irmãos? Porque quando vamos analisar a nossa vida pessoal e olhar para o que o Senhor tem nos chamado, existe uma discrepância tão grande e temos a tendência de pensar, será? Quantas vezes como pastor, conversando com algumas pessoas, alguns irmãos e irmãs, e compartilhando com eles aquilo que Deus havia falado ao meu coração, eles dizem assim, isso é normal, comum, Esté vai lembrar. Pastor, tem certeza que você vê isso em mim? Muitas vezes eu me pego em situações em que eu estou acreditando mais nas pessoas, no que Deus está me falando sobre elas, do que elas mesmas. Amém, irmãos? E eu não tenho problema com isso. Glória a Deus. Existe uma graça, amém, irmão? Não é coisa da cabeça do homem. E quando essas coisas chegam para nós, essa percepção, de fato, se olharmos para o natural, pensamos, e quantas vezes eu preciso ser honesto com você? Quantas vezes eu falei, Senhor, Pai, tem certeza? Amém? Tem certeza? Logo o Espírito Santo me lembra, mas quem era você? Glória a Deus. Então, não importa em que etapa da caminhada você esteja, se esse homem que nós vamos ler a partir do capítulo 7 de Atos, Deus foi capaz de transformar a sua vida e mudar completamente a sua história, e chacoalhar cidades inteiras com a unção que foi depositada sobre ele, impactar a nossa vida até os dias de hoje, em termos as suas ministrações, as suas cartas, como inspiração e como direcionamento de Deus para a nossa vida. Eu creio que Deus pode continuar fazendo isso e Ele está fazendo isso hoje. Amém, irmãos? Deus pode mudar completamente a nossa vida, a nossa história. Deus pode transformar tudo, Ele pode fazer tudo novo se você acreditar. Amém, irmãos? Tem uma canção que um dia desse eu estava assistindo um programa de calouros, eu gosto demais, e tem um rapaz ali que está com tudo. Baixei todas as músicas dele para ficar ouvindo quando eu estou de carro. Ele não é conhecido, ele está como um calouro lá, e ele apresentou uma música, aquela, a mão de Deus já vai escrever mais um de seus milagres. Já ouviram essa música? Se você crê, hoje é o tempo de vencer. Acredite, o céu diz que sim. E aí, é linda a música linda, a letra, muito bonita. E ele cantou, né? Eu falei, rapaz, isso é a minha história, está cantando a minha história. Deus está escrevendo uma nova história na minha vida. Está escrevendo uma nova história na vida da minha esposa. E de tantos outros que eu posso estar acompanhando, vendo com meus próprios olhos, Deus escrevendo coisa nova. Pessoas sendo transformadas. Mas só que essa canção diz que alguém precisa acreditar além de Deus. E esse alguém é você. Você precisa acreditar naquilo que Deus tem chamado você e tem apresentado para você como direção, como chamado para a sua vida. E quando eu digo chamado, irmãos, eu não quero limitar algo tão grande em apenas chamado ministerial, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Tem pessoas, irmãos, todo o corpo de Cristo tem um chamado para o ministério de socorros, para servir na sua igreja local, para cooperar com o avanço do reino de Deus sobre a terra. Amém, irmãos? Se conectando a uma visão, isso daí está para todo mundo tem chamado. Se você está vivendo ele ou não, aí já não é comigo. Mas você tem um chamado. Mesmo que a sua alma não queira dizer, irmãos, diga, eu tenho um chamado. Tem uma outra canção que muito antiga que diz assim, eu tenho um chamado, jamais vou me calar, eu tenho um chamado, o evangelho anunciar, eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado,
Oh, glória! Quem conhece essa? Glória a Deus. Você tem um chamado, irmão. Mesmo que a sua vida pareça que não tem como isso se encaixar. Como encaixa isso na minha vida, pastor? Você vai precisar crer. Amém, irmãos? Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Eu creio que até o final dessa mensagem você vai estar crendo. Agora sim eu quero ler a partir do versículo 58 de Atos capítulo 7. Aqui ele ainda não é conhecido como apóstolo Paulo, mas sim como Saulo de Tarso, ou o perseguidor, o sanguinário, o homem que respirava ameaças. E no versículo 58 diz: e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Isso aqui está se referindo a Estevão, um dos discípulos de Cristo Jesus, que, anunciando a verdade da palavra, cumprindo o seu chamado, indignou muito a tropa de Saulo, o perseguidor. E eles, indignados com as coisas que Estevão disse, eles pegaram Estevão, levaram para fora da cidade e apedrejaram aquele homem, mataram a pedrada aquele homem, porque ele estava falando coisas do alto. Amém, irmãos? E a Bíblia diz que as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E esse jovem, irmãos, a Bíblia já diz, um jovem está numa fase de vida onde ele está começando o que vai determinar o seu futuro. É nessa etapa da vida que muitas coisas se definem. Muito pode ser visto dos próximos anos olhando para o início de uma caminhada de alguém. Isso é o comum, isso é o natural, mas Deus vem, irmão, e quebra todos os planejamentos humanos, todos os projetos do homem, do diabo contra a vida daquele jovem. Ele diz, naturalmente falando, está começando assim, isso já está determinando o seu futuro, mas eu vou intervir, vou mudar a história dele. Irmãos, não foi a todos que Jesus fez isso, o que eu vou dizer agora, mas esse daí Jesus fez questão de se apresentar pessoalmente. Ele não mandou o recado por ninguém no primeiro momento. Ele mesmo se apresentou e chamou esse jovem que estava se achando no ápice da sua existência, cumprindo o seu maior projeto de vida. Ele diz, Saulo, Saulo, por que você está tão equivocado na sua visão? Porque você está indo para um caminho totalmente diferente do caminho em que eu criei você para viver. Ele logo reconhece, porque a Bíblia, as Escrituras dizem que Jesus, em seus discursos, enquanto ele estava em seu ministério terreno, os próprios fariseus, mestres da lei, que tinham habilidade no falar, no expor, na exposição da lei, eles reconheciam, quem é esse que fala com tanta autoridade? Quem é esse que fala com tanta virtude? Quando ele fala, tem vida nisso, tem autoridade nisso. Eles reconheciam. Agora imagine esse Jesus ressurreto. Porque ele foi como ovelha muda ao matadouro. Mas ele ressurgiu como um leão da tribo de Judá. Amém, irmãos? Um clarão, irmãos, se acendeu, ao ponto daquele homem não conseguir ficar de pé. E ele ouve a sua voz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Logo ele entende, não é possível que isso é um mero homem falando comigo. E ele diz, Senhor, quem és tu? Oh, glória a Deus! Deus não virou as costas para Saulo, mas Saulo ali, irmãos, reconhecendo que havia uma autoridade sobre ele, que ele não conseguiu ficar de pé. Ele perdeu a sua visão natural, mas a sua visão espiritual foi iluminada naquele dia, e o Senhor falou, eu sou Jesus a quem você persegue.
Amém, irmão? Será que estamos vivendo a causa de Deus ou a nossa? Qual é a causa que você está vivendo? A sua? Ou a de Deus se tornou a sua? Tem alguém aqui? Já foram para casa? Não? Está todo mundo aqui? Glória, não estou tendo visagem, vocês estão mesmo aqui? Qual é a causa que estamos lutando? Por qual causa estamos vivendo? Onde o nosso coração está, em qual causa? E Jesus se apresenta para aquele homem e fala com aquele homem. E Saulo é direcionado para um lugar e lá ele fica. Você conhece a história. Caso contrário, você pode ler Atos capítulo 9, onde tudo isso aconteceu. Amém, irmãos? E ali Deus fala com ele e Jesus vai e envia os seus mensageiros. E Saulo, ele agora começa a enxergar a vida que Deus tem para ele. Sem muita base, sem muita compreensão, ele se permite ser levantado por Deus. Você, durão. Você, durona. Até quando vai resistir o chamado de Deus? Amém, irmãos? Só que Saulo, ainda que Saulo, ele precisou acreditar naquela voz que falava com ele. E Deus foi dando vários sinais, várias confirmações de que era Deus que estava falando com ele. Agora não me diga que Deus não está fazendo o mesmo com você, porque vai ser mentira sua e mentira minha. Deus o tempo todo aproveita todas as oportunidades para nos dar as confirmações. Hoje à noite é mais uma. Mais claro que isso, só o sol de meio-dia. Hoje é mais uma vez que Deus está te chamando pelo nome e te trazendo clareza daquilo que Ele tem para você. Amém, irmãos? No versículo 59 diz que apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aqui nós encontramos um mártir, um homem que morre literalmente pela causa de Cristo. Mas é aqui também que está prestes a nascer um grande homem de Deus. Eu não sei em que contexto, irmãos, você nasceu em Cristo. Mas desde o dia do seu novo nascimento, uma nova história Deus começou a escrever. Amém, irmãos? Isso alegra alguém? Eu fico feliz, eu sou grato ao Senhor. Nesses momentos me vem uma consciência que eu me reduzo. Eu tento me colocar, Senhor. Os feitos do Senhor são maravilhosos, são imensamente maiores do que o que a gente poderia imaginar. Amém? E ver novas histórias sendo escritas nessa igreja, na vida de pessoas, isso é a nossa maior motivação no pastoreio. Como é a maior tristeza ver também. Nossa maior tristeza é ver pessoas que não creem na vontade de Deus para a vida delas e não entram naquilo que Deus tem para elas. Mas continuando aqui, passando para o novo capítulo, o capítulo seguinte de Atos, agora no capítulo 8, versículo 3, a Bíblia fala mais um pouco sobre esse jovem Saulo. Diz que Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Eu tenho certeza, irmãos, provavelmente eu tenho certeza de que se eu estivesse lá, eu jamais iria imaginar o que Deus ia fazer com esse homem. Você entendeu o que ele fez? É como você recebesse uma visita de um homem mau na sua casa. Pegasse você e sua família, porque você diz ser crente, cristão, levar você amarrado para o cárcere. E não é o cárcere de celas
onde tem até televisão, PlayStation, não sabia? Onde tem celas, onde tem a cantina. Você pode comprar lanche, pode comprar cigarro, comprar bebida se quiser tomar uma. Não era essa cela. Era uma cela para sofrer. Amém, irmãos? Provavelmente muitos ali passaram fome naqueles dias de perseguição. Muitos. História da igreja, irmãos, deixa claro, são fatos reais, de que homens e mulheres morreram nessa fase. Muitos morreram. E eu falo de mim, eu não sei se eu acreditaria que iria sair alguma coisa boa daquele homem Saulo. Então, volto a dizer, se Deus fez com Saulo, diga, Ele está fazendo na minha vida. Para treinamento está mais ou menos. Já vamos agora treinar de novo. Se Deus fez com Saulo, não. Diga, se Deus fez com Saulo, Ele está fazendo na minha vida. Mas você crê? Amém. Se você crê, irmãos, Deus vai ter sucesso no seu empreendimento, que é a sua vida. E apóstolo Paulo, com certeza, ele foi visitado em sua alma, em sua mente. Ele foi visitado em suas memórias, porque ele foi liberto, ele foi transformado. Ele não pegou uma doença mental de esquecimento. Então ele tinha memória. E com certeza ele era visitado em sua memória por aqueles rostos que ele maltratou, feriu e até ajudou a matar. E agora ele estava do outro lado da história, cumprindo um chamado de Deus. O perseguidor se tornou perseguido. E com certeza em suas caminhadas, analisando nas entrelinhas de suas falas, em que ele se colocava, eu nem me acho digno de ser chamado apóstolo. Isso já é o suficiente para saber que Paulo tinha que lidar com o seu passado várias vezes, irmãos. Eu já falei para você, aquilo que sai da sua boca está dando voz ao que você pensa. Amém? E Paulo está dando voz a pensamentos que o visitava. Isso se tornou seu combustível. Das vezes que ele foi maltratado também, até dado como morto. Das vezes que ele pensou em parar e desistir. Essas memórias cruéis se tornaram combustíveis para ele. Eu já fiz muito mal. Eu agora preciso reverter. Eu preciso colocar coisas do outro lado da balança agora. E ele torna... Gente, em um episódio, lá em Atos, me foge agora o capítulo, onde ele vai à casa de Filipe, o evangelista, onde ele tinha 4 filhas, donzelas. A Bíblia diz que essas filhas profetizavam no dom simples da profecia, para exortar, consolar e edificar. Amém, irmãos? E o profeta Ágabo chega lá na casa de Filipe e começa a trazer uma revelação de coisas que estavam para acontecer com Saulo. E ele transmite aquilo ali, fazendo uma encenação do que ele estava vendo no Espírito, por meio de uma palavra de sabedoria. Ele teve conhecimento de coisas futuras que Paulo iria passar. Aquela família, por amar Paulo, começou a chorar e tentando intimidar Paulo a não continuar a sua caminhada. Pegos numa emoção genuína, verdadeira, num amor verdadeiro, numa preocupação genuína de que Paulo, não, você vai morrer lá. E ele falou, como é que vocês estão fazendo isso comigo? Como é que vocês estão tendo coragem
de tentar me convencer de continuar caminhando. Gente, eu não estou, que fique claro para vocês, meus amigos, eu não estou pronto apenas para sofrer ou para ser preso, mas se for preciso, até morrer pela causa de Cristo. Essa foi a resposta dele. Ler essas mensagens, irmãos, é difícil. Lidar com pessoas, às vezes, que vivem um evangelho raso, diluído, sem sabor, enquanto a verdade da palavra está sendo pregada. Eu oro, irmãos, a minha oração é para que ela encontre lugar em você e você dê uma reviravolta na sua vida espiritual, na sua vida cristã, que vai afetar sua família, vai afetar seus negócios, vai afetar seus amigos, por onde você for. A palavra conseguindo impactar você e promover transformação na sua vida. Irmãos, é olhando para homens assim que eu sou inspirado a, nos dias que dá vontade de parar tudo, continuar. Porque eu não estou passando nem a metade do que ele passou. Eu não quero chegar lá no céu, irmão, e ter que lidar com uma piada gospel do apóstolo Paulo. Amém? Dizendo, rapaz, eu esperava mais de você, bicho. Cara, tu pediu para sair assim mesmo, cara. Foi mesmo. Eu quero chegar lá e falar, ei, que coisa boa, hein? Você está aqui. Serviu alguma coisa o meu legado para você, né? Falar, Paulo serviu. E eu estou até com quase inveja no céu, não vai ter. Mas eu disse, se fosse lá na terra, eu ia estar com inveja do teu galardão, cara. Amém. Tem alguém aqui, querido? Está fazendo sentido para alguém? Glória a Deus. Então, ele precisou esquecer disso. Lá em Atos 17, a Bíblia diz que em Atenas, versículo 16, em Atenas, Paulo pregou o evangelho. Isso é um texto, você pode ler depois com calma, mas é Atos 17, quem quiser tomar nota e quem estiver assistindo saber onde está escrito. Atos 17, do 16 ao 33, eu não vou ler o texto todo, mas é um texto que fala que Paulo estava em Atenas e ele pregou o evangelho para os filósofos gregos. Muitos creram e foram salvos. Esse foi um feito na história, irmãos, da igreja memorável. O homem foi para Atenas, o lugar onde havia os maiores sábios. E ele não só passou lá e levou a palavra, como ele trouxe salvação para os caras que, assim, naturalmente falando, seriam os formadores de opinião da maior potência mundial. E ele acessou essas pessoas. E ele conseguiu ganhar essas pessoas. Amém, irmãos? Mas ele também teve que se esquecer das coisas ruins que ele cometeu. E tem pessoas que têm a tendência de ir para os extremos. Ou fica vivendo no passado, negativo, que já viveu, e o diabo só massacrando. Tu sabe, né? Como... se eu fosse contar, se eu fosse postar um rios lá no seu Instagram do último carnaval seu, você sabe. Aí a pessoa fica, é verdade. Acho que não é para mim não. Eu sou um pecador miserável, pobre, nu, verme de Jacó. Um pecador redimido. Aí te embora, irmão. Chuta isso que é engano do diabo para a tua vida. Aí fica preso nessas coisas. E o diabo só cercando, impedindo, limitando. Mas você, como capaz, homem? Você acha que... Você não, sai dessa, desiste disso. Aí tem pessoas que ficam presas no passado. E tem aqueles que ficam presos nas suas conquistas. Nas coisas que deram certo. Mas deram certo quando, hein? Ontem? Já não serve mais. Deram certo quando? Há um mês atrás? Já foi.
Já passou. Ano passado? Ih, já está caducando aquele bem que você fez. Amém? A vida com Deus, irmãos, é diária. Nós não podemos vibrar tanto com coisas e conquistas que tivemos em Deus, ao ponto de nos limitar a não termos mais nenhuma. E tem pessoas que ficam, desculpa, irmão, desculpa, com muito amor no coração, arrotando feitos que fizeram há tempos. E o diabo, limitando elas, diz: mas eu já preguei. Isso tinha que ver na época que eu pregava. Você tinha que ver como Deus me usava, sempre no tempo passado. Ih, rapaz, tinha que ver as vigílias que eu participava, jejum, já fiz muitos. Servir na igreja, meu Deus, estava sempre pronto. Aí ficam vivendo no passado, achando que isso traz fundamento para o seu presente, ou traz aprovação para o seu presente. Há um ditado popular que já diz: quem vive de passado não é o crente. Amém, irmãos? O crente não vive de passado. Se quiser lembrar do seu passado, eu gosto sempre de dizer: faça como Davi fez. Use ele como combustível para você viver mais uma novidade. Para mais uma vitória. E não para ficar se inflando. Não, porque no início da caminhada eu fiz isso, fiz aquilo. Enquanto Deus tem coisas novas para nós. Amém, queridos? Abre em Jeremias capítulo 29, Jeremias 29, versículo 11. Eu vou ler esse texto, exclusivamente esse texto, na NVI. O restante pode voltar para Ara. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu sei que é um texto conhecido, mas Deus está falando aqui. Ele diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Irmão, se é um futuro, ainda não se manifestou. Mas em Deus já está tudo pronto. Se em Deus já está tudo pronto, porque você sabe, em Deus não está no estado cronológico. Amém, irmãos? Deus se encontra em um estado de eternidade. Ele não está limitado a passado, presente e futuro. O passado, presente e futuro, para ele é tudo agora. Como é que é isso? Sei não, irmão. Sei não. Eu acho que é por isso que ele é Deus, né? Eu acho, né? E a gente tá chegando. Tem um pouco da sua divindade em nós. A sua glória, seu Espírito está em nós. Até o dia que a gente vai estar com o mesmo corpo de Jesus. Mas enfim, para ele, o que a gente está se preparando para viver, ele já está dominado. Já está tudo pronto, tudo no seu devido lugar. Amém, irmãos? Aí a Bíblia diz sobre um futuro para nós, para Deus já é. Diga: para Deus, o meu futuro já é. Agora valendo, diga: para Deus, o meu futuro já é. Já é. Glória a Deus. Amém, irmãos? Agora, para vivermos Vou falar dessa forma para a gente entender, né? Porque às vezes pensar literalmente com a mente de Deus vai achar que eu sou maluco. Para vivermos o futuro que para Deus já é necessário eu e você acreditarmos no que Ele está nos falando. Para o que Ele está nos chamando. Amém? O nosso processo é crer. O nosso trabalho é crer. É confiar naquilo que Ele está dizendo. E nos colocar em uma posição à altura disso. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor.
planos de fazê-los empobrecer. É isso? Planos de fazerem sofrer, de ficar na lamúria. É assim, não? São planos de te dar uma jornada próspera em todas as áreas da sua vida. Deus tem planos sobre a sua vida conjugal, financeira, ministerial, profissional, sim. Deus tem planos. Quais são os planos dele? De fazer você prosperar em todas essas áreas da sua vida. Amém? Esses são os planos de Deus. Quem acredita nisso aqui? Glória a Deus. Tem gente que crê mais, né? Lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Mais um texto para fortalecer esse ponto de que você precisa se desconectar do seu passado. O quanto mais rápido você se desconecta do seu passado, nessa mesma velocidade você vai se conectar com planos maiores da parte de Deus para a sua vida. Ele diz assim, apóstolo Paulo, não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo, diga prossigo. Não é parado que você vai chegar no que Deus tem para a sua vida. Eu prossigo para conquistar. Irmãos, está aqui, ó, só conquista quem prossegue. Tem pessoas que não prosseguem, param no meio do caminho, não conquistam nada e ficam duvidando de Deus. Comigo não funcionou. Tu parou, pô. Se levanta, bate a poeira, dá a volta por cima, volta para a corrida e vai viver, irmãos, o que Deus tem para você. Eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Só assim eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Esquecendo-me, eu prossigo. Esquecendo-me, eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Deixa eu te dizer, o que você está vivendo aí não é o seu fim, não. Não é o seu fim. Existem coisas maiores adiante de você. Avançando, você vai chegar nelas. Amém, querido? Você está animado para continuar? Amém. Jeová. Tem outro louvor que diz assim, Jeová. Brincadeira, gente, eu só estou brincando. Mas tem mesmo, não vou cantar não. Glória a Deus. Hoje eu estou todo louvosado. Então, em Filipenses, nós lemos aqui, capítulo 3, 12 ao 14. Agora eu vou ler de novo o versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Avançar envolve esforço. Ninguém avança na zona de conforto. Se você for ver umas fotos do nosso querido Mateus Dias, se você for ver umas fotos do Mateus há uns anos atrás, rapaz, tinha mais cabelo, tinha, isso aí eu não vou negar não, tinha mesmo. Mas platinado ainda, platinado. É. Você for ver, ele não era assim não tinha esse biotipo, essa baixinho marrento, né? Bulldog de Jeová, perninha curta, mas brabo para as coisas de Deus, cheio dos músculos. Irmão, Mateus, para quem não sabe, é personal. Eu fui treinar com o Mateus, meu Deus do céu, eu quase clamei para Jesus voltar logo. Volte, Jesus. Esse homem, meu Deus do céu. Não dá para acompanhar, o ritmo é frenético. O cara é ligado no 280. Já viu o Mateus louvando aqui na igreja?
Você pensa que tem uma bateria, uma guitarra na frente dele, ele está louvando assim. Chega, sobe a veia aqui, meu amigo. Intenso, intenso, intenso. E eu gosto disso, Mateus. Essa é a sua identidade, cara. Eu estou celebrando isso, não estou... Mas ele teve que se esforçar para ter esse corpo. Porque ele não tinha, não. Era mago, não era? Era mago pra caramba. Era ruim, era ruim. Fica triste não, Rafael. Tem jeito, tem jeito. Oh, meu Deus, esse povo tem que me amar, né? Deus trabalha, rapaz. Mas ele teve que se esforçar, sim ou não? Teve que comer o que não queria. Meu Deus. Não aguenta mais ver ovo na frente, né? Muita proteína, muito treino. E cresceu. Da glória de Deus. Ai, Mateus. Quem não sabe, Mateus estava lá com sua esposa, agora casado, junto também com outro Mateus, Mateus Bueno. Foram para a conferência de ministros lá em Brasília. Maravilha. Eu fiquei lembrando da última caravana que nós fomos, foi maravilhoso. E eu quero já gerar expectativa para a próxima, né? Glória a Deus. A turma, uma boa parte já vai estar formada no Rema. Quem não tiver, pode ir também. Amém? Vai ser maravilhoso. Mas teve que ter esforço, sim ou não? E doeu, não doeu? Teve vontade de desistir, não teve? Tinha dia que você fazia, quando ia olhar no espelho, chega a dar uma tristeza, não era? Meu Deus, sofri, parece que nada aconteceu. Não era assim? Irmãos, a Bíblia está dizendo que para avançar vai ser necessário de mim e de você um esforço. Vidinha medíocre. Continuar na zona de conforto. Não haverá mudança. Não haverá avanço. Quem quer avançar aqui? Agora, quem está disposto a se esforçar por isso? Glória a Deus. Uma outra coisa, irmãos, que olhando para o apóstolo Paulo, nós podemos identificar. Para crescer, para avançar, para entrar no plano de Deus para a nossa vida, não vai ser necessário apenas um esforço para esse avanço, mas dentro desse esforço vai ser necessário muitas abnegações. Você vai precisar dizer não para muita coisa. Posso ouvir um amém? Amém? Quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, as escolhas que ele fez, é claro que o resultado seria o que ele teve. Irmãos, apóstolo Pedro, que foi um dos apóstolos do Cordeiro, que andou com Jesus desde o seu início do seu ministério, quando ele foi batizado por João Batista no Rio, até o dia em que ele foi morto na cruz. Apóstolo Pedro, que é uma outra grande referência da igreja de Cristo na terra. Ele, vendo as coisas que Paulo transmitia, ele dizia, rapaz, Paulo está em outro nível, gente. Eu acho lindo isso, porque a competição que havia no início da caminhada deles, e aí, quem é o maior? Sou eu ou tu? Sou eu ou tu? Eles eram tão competitivos que quando Maria Maria Madalena e Maria Mãe de Jesus foi no túmulo para ver se lá o corpo, né, e não estava mais, e o jardineiro, que era Cristo, falou, rapaz, sou eu, rapaz. Manda avisar lá. Maria chegou, gente, eles apostaram corrida, João e Pedro. João, o apóstolo do amor, e Pedro, o apóstolo do trovão. Não, gente, não. João e Pedro apostaram corrida para ver quem chegava primeiro. E João, mais novo, saiu correndo, né? Chegou primeiro, é mais novo. E Pedro devia estar no cangote dele gritando, se tu entrar primeiro, tu vai ver. Respeita os mais velhos. Sei que João, quando se deparou na entrada do túmulo, acho que ele pensou, não, Pedro é louco, cara. Ele já cortou a orelha do menino lá. Pedro é terrorista, mano. Eu não quero conversa, não. Eu vou. Travou na porta, não quis entrar. Aí Pedro chegou bufando.
E entrou lá. Eles eram competidores. No final de sua carreira, a experiência, a maturidade, tantos sofrimentos por amor a Cristo, amaciou a carne dos meninos. Que Pedro agora elogiava os outros, né? Como elogiou o apóstolo Pedro. Cara, elogiou o apóstolo Paulo. Paulo fala coisa difícil demais para entender. A gente tem que orar, fazer jejum para pegar a revelação de Paulo aqui, meu amigo. Que não é brincadeira não, outro nível. Amém, irmãos? E apóstolo Paulo, escrevendo lá em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 4, ele começa a transmitir para a igreja do Senhor as coisas que ele precisou abrir mão. E o resultado que ele teve, é óbvio que ele teria, é o que nós estamos dizendo aqui, o tanto de coisas que ele abriu mão. Deus o promoveu, irmãos, em uma sabedoria, em uma graça, em revelações, que nenhum outro dos apóstolos atingiram um tamanho conhecimento, doutrina, que implantou tanta doutrina para a igreja do Senhor, que escreveu tantas coisas, amém? Versículo 4 diz assim: pelo contrário, em tudo recomendo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Em outra tradução, acho que na NVT ele diz pelas armas da justiça, lutando com a mão direita atacando e com a mão esquerda se defendendo. Ou seja, resumo, não tinha sossego. Ele diz que é ofensivos, que é defensivos. 8, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, sim, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós, como nós estamos dilatando por vocês. Eu queria colocar esse mesmo texto, versículo 11, 12 e 13, na NVT, por favor. 11, 12 e 13. Queridos coríntios, falamos a vocês com toda honestidade e lhes abrimos o coração. Não falta amor da nossa parte, mas vocês nos negaram seu afeto. Peço que retribuam esse amor como se fossem meus próprios filhos. Abram o coração para nós. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Opa, esse aí não. Só até o 13. Ele diz: peço que retribuam esse amor como se fossem meus próprios filhos. Abram o coração para nós. Ou seja, o apóstolo Paulo estava falando, vou trocar em miúdos aqui. Nós estamos alargados. O nosso coração foi dilatado. O nosso amor foi aumentado para contemplar vocês como filhos. Amar vocês com esse amor. E ele diz: eu peço uma coisa, que seja recíproco. O que vocês estão recebendo, deem de volta a nós. Amém? Com o amor que vocês têm sido amados, nos ame também. Ele diz: eu peço que vocês só retribuam esse amor como se fossem meus próprios filhos. Abram o coração para nós. Meu Deus do céu.
Sabia que isso acontece até os dias de hoje? Pessoas que são levantadas por Deus para amar a sua vida, para alcançar a sua vida. Pela graça de Deus, cuidar da sua vida, entregando o melhor que se pode entregar. E ainda pessoas se fecham e não retribuem o que estão recebendo. Não é o caso aqui da nossa igreja, glória a Deus, amém, irmãos? Amém. Eu me sinto amado, cuidado, tá certo? Mas eu estou falando de uma causa desde o princípio, a causa de Cristo. Será? Eu vou repetir, eu estou sendo amado, eu estou sendo cuidado, eu tenho a consideração de vocês, a minha família, estamos felizes aqui. Mas o caso não sou eu, não. Eu prego Cristo. Eu prego o Evangelho. O que Cristo fez por você? Ele foi dilatado em amor. Ele foi expandido, esticado para alcançar eu e você. Será que estamos com o coração fechado para a vontade dele? Amém? Como eu posso saber se estou, pastor? Você já está fazendo aquilo que ele te mandou? Se está, está sendo recíproco. O mesmo amor que você foi amado por ele, você está retribuindo, como o apóstolo Paulo fala. Peço que retribuam esse amor, como se fossem meus próprios filhos. Abram um coração para nós. Será que Jesus estaria fazendo esse pedido hoje à noite para a sua igreja? Igreja, abra o seu coração para mim. Não queira somente a minha salvação. Não queira somente a minha bênção. Não queira somente o que eu posso te dar. Mas me ame pelo que eu sou. Amém, irmãos? E sabe como você pode fazer isso? Acreditando no que ele está te dizendo. Não desistindo. Não parando no meio do caminho. Mas se colocando de pé e falar: Senhor, até aqui me ajudou o Senhor. E eu creio que continuará me ajudando. E eu continuarei seguindo em frente. Desistir da vontade de Deus para a sua vida é fechar o coração para Cristo. Desistir da sua caminhada em Deus é não retribuir o que Ele fez por você em Cristo Jesus. Tem alguém aqui? Glória a Deus. Não existe nada mais precioso do que viver para Jesus. Isso pode parecer um clichê, né? Uma frase que os pregadores dizem. Mas essa é a minha vida. Não existe nada mais precioso do que correr a carreira que Deus tem para mim. Irmãos, a minha vida passou a ter sentido depois que eu aceitei a vontade dele para mim. E a vontade que ele tem para mim pode não ser nada a ver com a que ele tem para você. Mas somos corpo de Cristo. Existe uma função. Rapaz, ouvindo o Lendres ministrar aqui o ofertório. Desde aquele outro domingo que eu também não lembro qual foi, já fazem alguns finais de semana. Eu cheguei em casa tão alegre, tão feliz, dizendo: Esté, você viu o que aquele galegão falou? Foi ou não foi, meu amor? Eu falei: meu Deus, Esté, eu me controlei para não chorar. Da próxima vez eu vou chorar. Vou me controlar não. Pense o que quiser. Amém. Eu me controlei e aquilo ficou ali, ó, na minha vida. Falei: meu Deus, como ele me abençoou. Aí hoje ele vem e dá a porção dobrada. E transmite uma mensagem tão madura. Tão madura. E vê as pessoas amadurecendo espiritualmente. Falando com tanta firmeza. Meu Deus. Ele falou sobre cada um de nós temos uma parte para fazer. Foi a sua mensagem. E como eu fui abençoado de novo. Dá vontade de domingo, você fale de novo, Lender. Fale de novo o que você falou.
que há quem diga que a mensagem só fica boa depois que você prega ela 50 vezes, né? Eu botar, prega aí 50 vezes sobre isso aí. Fui abençoado. Você foi abençoado, irmão? Eu poderia ficar ali hoje, ali sentado, deixar o Lendres fluir. Como aquilo estava entrando no meu coração. Eu me identifico 200% com o que ele falou, porque é o que eu vivo. Falei, meu Deus, ver alguém começando a falar as coisas que você tem ensinado é tão gratificante. Que coisa maravilhosa, que você continue crescendo, Lendres, em conhecimento e graça. Que a sua boca seja uma boca usada por Deus. E assim com todos nós, amém, irmãos? Você sabia que o Lendres fica com vergonha quando vem aqui? Sabia? Fica vermelho igual um tomate, igual está começando a ficar lá. A zona de conforto dele é ficar lá. Mas ele passou por cima da timidez. Eu lembro dos primeiros ofertórios que o Lendres vinha. Meu Deus do céu. Estava tudo escrito, mas ele não conseguia ler. Nervoso, agoniado, mas tem algo diferente acontecendo, amém, irmãos? Estamos amadurecendo. Que bom ver o seu crescimento. Alegra demais o meu coração. Tenho orgulho de ser pastor dessa igreja. Às vezes tenho raiva também. Só para você não ficar abusado. Às vezes tem uns que me fazem raiva, mas eu tenho que andar em amor. Senão a graça e a unção vai embora. Como é que eu vou viver o que eu não viver o que eu prego, né? Mas, glória a Deus, temos muitas alegrias para contar. As macumbas a gente chuta. Você está trazendo alegria ou está trazendo tristeza para o seu pastor? Glória a Deus. Deus é bom. Fica aí para a meditação dos irmãos. Glória a Deus. Você foi abençoado com essa palavra, querido? Eu fui. Isso renovou muitas coisas em mim. Isso firmou muitos princípios da palavra no meu coração e foi fundamental para mim voltar nessas verdades. Amém. Glória a Deus. Não tenho medo do amanhã. Meu Deus e Pai está lá. Confio na sua palavra, que é provisão garantida. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar, em Cristo eu sei, só vai melhorar. Não tenho medo do amanhã. Meu Deus e Pai está lá. Confio na sua palavra, que é provisão garantida. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar, em Cristo eu sei, só vai melhorar. 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 Só vai melhorar.
só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar.